Eu quero ministrar uma palavra que é muito importante para mim. O tema da mensagem dessa noite, já pode colocar aí na tela. O tema de hoje é: diga ao povo que marche. Eu tenho pregado essa mensagem, Gustavo, há 10 anos. Eu propus no meu coração, aprendendo com um antigo pastor meu, que pastoreou a nossa igreja por 35 anos, chamado pastor Herodice Gonçalves Ribeiro, que já descansa no Senhor. Ele, há muitos anos antes, ele pregava todo o primeiro domingo de janeiro a mesma mensagem, baseada no mesmo texto. Obviamente que a mensagem ela vai se transformando ao longo dos anos. E já fazem mais ou menos 10 anos que eu tenho pregado todo o primeiro culto, para que você lembre a importância de continuar seguindo em frente. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 14, verso de número 15. Eu vou estar lendo na Almeida, Revista Corrigida hoje. É apenas um verso e na sequência a gente vai banhar toda a mensagem, todo o desenvolver da mensagem com outros textos, para que a gente possa embasar aquilo que a gente está falando. Êxodo 14, 15, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A gente pode repetir junto esse texto no 3? 1, 2, 3. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença nessa noite, Pai. Que Teu Espírito venha mover sobre nós, Pai. Que a Tua unção, que a Tua graça repouse sobre a nossa vida, sobre a vida de cada irmão que está aqui presente, quem está acompanhando pela internet. Que haja uma palavra revelada do céu para cada coração nessa noite. É o que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo que marche. Por que devemos marchar? Porque se pararmos, morremos. Eu me lembro que há alguns anos atrás, uns poucos anos atrás, eu ainda estava no Rio de Janeiro. Quem acha o Rio de Janeiro perigoso? Levanta a mão assim. É porque você não foi lá ainda, lá é uma bênção, amado. E eu estava com um amigo, George, andando numa rua meio que deserta, complicada, e logo ele observou que ele estava sendo seguido. Só que ele tinha a senha, ele tinha a manha. Eu estava ali na Curva do Vento, olha o nome do lugar, na Curva do Vento, Clara. Passou a entrada do Engenho na Curva do Vento. Eu e Rodrigo, um grande amigo, botafoguense, aleluia. E ele logo alarmou. Ele falou assim: Eliseu, tem alguém seguindo a gente. Qual é a primeira ideia? Corre, velho. Ele falou: mas fique tranquilo, está tudo sob controle. Vou parar aqui e vou fingir que estou amarrando o cadastro do tênis. Porque nisso que eu parar, eu vou observar a intenção daquele homem. Ele ficou parado e eu segui meu caminho, igual José do Egito, meu irmão. E o cara não queria nada, mas a estratégia era furada, porque parar era morte. Você está doido? Tem alguém, 2 meninos de moto vindo no Gramorezinho. George e Tairone, você mete o pé, meu irmão, você não vai ficar. Porque a morte é certa, o assalto é certo, o perigo é... Você não quer saber, depois você pergunta quem é. Mas na estratégia dele, ele parar ali e amarrar o cadastro, ficar de joelho ali. Acabei de falar de você. Amém? Ficar de joelho ali não era a estratégia correta, não era a estratégia certa. Por isso, o povo de Israel estava diante de uma situação que era fatal para a sua vida. Ou
eles seguiam diante do Mar Vermelho, e era o Mar Vermelho que para alguns ateus, descrentes, incrédulos, vão dizer assim, não, mas naquela época existe uma explicação científica para o povo passar ali, porque a água era baixa. Por isso que eles poderiam caminhar tranquilamente com 1 milhão de pessoas ali e atravessar aquele mar. Mas o mesmo Mar Vermelho que, segundo os incrédulos, poderia ser passado, foi o mesmo que matou afogado os egípcios que estavam atrás. Então não era bem assim. Mas então, aquele povo, ele tinha um mar diante deles, e o exército de Faraó, enfurecido, com carros, cavaleiros, eles desarmados, gente, seria uma chacina, acabaria tudo ali. Mas só havia uma saída para o povo, que era seguir em frente. Eles não podiam parar. Talvez você chegou até aqui nessa noite, você que está em casa ouvindo a gente, pensando assim, pastor, mas eu não aguento mais, eu vou parar, eu não vou continuar minha vida cristã, eu não vou continuar servindo a Deus, eu não vou continuar acreditando, mas escute isso, meu amado, a palavra de Deus para a sua vida é, siga em frente, dize aos filhos de Israel que marchem. É uma palavra de coragem, de ânimo, de incentivo, de avanço, porque não podemos retroceder. Então, de que maneira nós podemos avançar? Primeiro, podemos avançar através da oração e da fé. Eu preciso conectar a minha fé a uma vida de oração que de fato comunique aquilo que Deus quer para a minha história. Porque muitas vezes somos cristãos, nos identificamos como cristãos e não temos um tempo de oração com Deus, não temos autoridade para crer na promessa que Ele tem para nós. Sabe qual é a promessa de Deus? Se você pedir em meu nome, você vai receber. E sabe o que nós fazemos? Não pedimos. Temos medo. Desconfiamos, não ativamos a nossa fé para viver o sobrenatural de Deus, não temos autoridade na oração, porque falamos de algo que não praticamos. Na virada do ano, cada um de vocês recebeu um card, né, com alguns materiais, e um deles é para você anotar lá o quanto da Bíblia você vai ler, o quanto tempo você vai dedicar em oração. Meu irmão, semanalmente, eu sou desafiado pela Samsung. Meu celular vai atualizar assim. Saúde do aparelho. Quanto tempo você passou na rede social? Isso é cruel. Aí você, não passei isso tudo não. Não é possível. Aí eu vou, faço um comparativo com a semana anterior. Aí tem semana que é menos tempo, tem semana que é mais tempo. Eu falo assim, opa, eu tenho que controlar isso aí. Porque somos desafiados a ter uma vida com Deus a despeito daquilo que a gente vai vivendo na nossa história. Porque tempo nós temos. A gente tem tempo no coletivo, no ônibus, a gente tem tempo na hora de almoço, a gente tem tempo da madrugada, você pode acordar 15 minutos mais cedo, mas o que tem que definir na sua vida é se de fato você quer passar tempo com o Deus da eternidade, o Deus que tudo pode, o Deus que é o nosso melhor amigo, o Deus que tem a solução para a nossa história, o Deus que não nos abandona, o Deus que olha com compaixão para as multidões. A estratégia do diabo é essa, é enfraquecer a oração na vida do crente, porque não existe outra maneira de competirmos, de batalharmos, de lutarmos a batalha espiritual a não ser pela oração, meu irmão. Então ele te dá metodologias de pensamento, de coach, de um monte de coisa, que são estratégias legais, ok, mas aquilo que é o pilar da igreja, que faz a igreja se manter de pé, seguir em frente, é a oração. Quantas vezes já reclamamos do nosso pastor? Quantas vezes, irmãos? Você olhou assim, rapaz, não gostei daquele sermão. Rapaz, não gostei daquele tupete. Rapaz, não gostei daquilo. E você vai fomentando um monte de coisa. Agora, quantas vezes você já orou pelo seu pastor? Você sabia que através da sua oração, você pode transformar a vida de um pastor num homem cheio do Espírito Santo, alguém cheio de Deus, alguém que vai fazer a diferença, mas nós não somos treinados a isso.
Nós somos treinados a criticar a igreja, a criticar o pastor, a criticar a liderança, e pouco fazemos nos colocando na brecha e orando, intercedendo por homens de Deus que precisam de oração. Qual foi a última vez que você orou pelo apóstolo Léo? Ele precisa da sua oração. Pastora Gilai precisa da sua oração. Pastor Derlei, pastora Carlene, pastora Ana, pastora Vitória, precisam da sua oração. Avivamentos, eles vêm com homens de Deus, homens cheios do Senhor, homens cheios da presença de Deus, homens que oram na presença de Jesus. Houve um homem chamado David Brainerd. Ele foi um missionário americano e ele pregou para os índios. E a história dele é muito interessante, porque quando ele decidiu pregar para os índios, ele não sabia o idioma. E o idioma indígena naquela época não tinha o Google, não tinha uma IA, não tinha um curso. Vou entrar no CNA para aprender, então era uma dificuldade. O que ele fazia? Ele entrava em matas fechadas, em florestas, e ele passava dias lá orando e buscando em Deus estratégias para pregar para aqueles homens, porque Deus o havia chamado. E certa vez, ele tinha tanto isso no coração dele, e ele precisava de intérpretes, e não era fácil. Um dia ele achou um bêbado que sabia o idioma dos índios. E ele falou assim: você vai me ajudar a pregar. E o cara não aguentava nem ficar em pé. E ele pregou, e um grande grupo de índios se converteu. No final da sua vida, ele teve tuberculose. Muito jovem, tuberculoso. Ele foi acolhido por um pastor muito conhecido, Jonathan Edwards. E no final da sua vida, ele passou os últimos dias na casa de Jonathan Edwards. E dizem que Jonathan, a partir daquela convivência com David, inspirou o sermão mais conhecido dele, que gerou um grande avivamento que alastrou por todos os Estados Unidos, que se chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. Enquanto Jonathan Edwards pregava esse sermão, as pessoas se agarravam nas pilastras da igreja, porque ele experimentou e transmitiu para a igreja uma visão do inferno como um grande abismo, onde aquilo que mantinha o povo de pé era a graça de Deus. E o nosso pecado nos afastava a cada dia da presença do Senhor. William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, que foi para a Índia pregar por muitos anos, era um sapateiro, se inspirou em David para o seu chamado missionário. John Wesley enviava esporadicamente recursos para os Estados Unidos para a evangelização dos índios americanos, baseado no testemunho de David Brainerd. Sabe o que esses homens de Deus, eles tinham em comum? Uma vida poderosa de oração. A oração é o remédio para a depressão e para a ansiedade. Eu quero te desafiar hoje, a toda vez que você tiver uma ansiedade, um problema, uma crise, você, em vez de transformar numa murmuração, transformar numa oração a Deus. Colocar diante de Deus: Senhor, eu tenho essa crise, eu tenho esse problema. Pai, cura a minha vida, cura a minha alma. Porque, por vezes, é como a história de um menino, e criança, às vezes, tem um pensamento diferente do que, de fato, é a realidade. Ele olhava os passarinhos da praça e ele se queixava para a mãe dele: por que, mãe? Os nossos passarinhos de casa possuem gaiolas. E esses da rua, coitados, eles não têm. A gente às vezes vive uma vida acostumado com prisões que não são necessárias para a nossa história. A gente vive engaiolado achando que isso é a segurança, achando que isso é a saída, achando que esse é o lugar que Deus tem preparado para nós. Mas Deus nos tem chamado para a liberdade, Deus nos tem chamado para marchar, Deus nos tem chamado para alçar grandes voos na presença dEle. Diga assim para o seu vizinho: a gaiola não é necessária
não é necessária. Não é necessária. Por isso eu quero pensar 4 coisas com você. Essa foi a introdução. Você pode dizer um amém? Amém. Número 1. Eu tenho que seguir em frente, porque logo atrás está o exército de Faraó. Porque no momento que retrocedemos, nós morremos. Esse é um lembrete poderoso da urgência de não olhar para trás. A mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós vemos o povo cercado, as situações oprimindo a nossa vida. Mas precisamos crer no livramento que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aleluia! Spurgeon vai dizer que a maior parte dos cristãos, ela não avança porque teme aquilo que deixará para trás. Meu irmão, não é possível nós avançarmos para o próximo nível se estivermos presos a situações, a prisões, a grilhões, a histórias que vivemos no passado. Não tem como. Para você ir para uma faculdade, você tem que passar pelo ensino médio, aleluia. Você está com o seu diploma, vai mudar alguma coisa. Eu estou aqui com a minha sobrinha, Clara, dá um tchauzinho assim. A mãe dela foi embora e abandonou ela aqui. Está lá em casa mais uns dias com a gente. Mas eu estou para ter uma conversa com ela. Porque ela está entrando no 3º ano. Aleluia. Momento de decisão, faculdade, o que eu vou fazer, como vai ser. E é interessante que quem já passou por esse processo sabe. Na escola, como é? No ensino médio normal, né? Agora, nem é ensino médio, né? É ensino médio, né? Estou sabendo, amém? Como é que é? É que na minha época era Mobral, era outra história, amém? Aí os antigos aí, né? Vocês conhecem. Era assim, é assim, né? Você tem uma sala, qual é o número da sua turma? Você sabe? Ano passado não tinha número não? 1001, 2001. Lá no meu colégio era assim. Misericórdia. Era 3001, né? A turma da manhã e 3002 a turma da tarde. E era assim, tinha uma sala, que a gente sabia que era a nossa sala, você chegava todo dia ali, 7 horas da manhã, 7h30, para aula, até meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, ok? Você sentava ali e os professores faziam rodízio. Agora é aula de português, matemática, trigonometria, filosofia, história, enfim. Acontecia. Na faculdade não é assim. É o primeiro choque cultural, né? Quem já vivenciou isso? Fala assim, misericórdia, Senhor. Você vai atrás do professor. Eu me matriculei aqui para fazer política 1. Aí é bloco B do prédio tal, aí você vai andando para lá. Agora é cálculo 1, aí você vai para outro canto. E assim vai. Metodologia na sala X, você vai. Porque é a mudança de um paradigma. Agora, se eu ainda tiver com a cabeça do ensino médio na faculdade, onde eu estou esperando a professora colocar tudo no quadro, não vai funcionar. Porque nem quadro tem, ele nem é só falando e você anotando, é o fichamento do texto, é debate. Tinha professor que chegava na sala de aula, ele passava, a semana que vem a gente vai ler o texto X, beleza. E chegava na aula, e aí gente, vamos começar a aula. Aí você fala, professor, não vai falar nada não? Eu não sou doido, vocês já leram o texto em casa, que é só para a gente debater. Esperava a resposta dos alunos, porque a metodologia, o momento, ele mudou. Vocês estão entendendo isso? Essa analogia? Então, se eu preciso avançar, porque o exército está lá atrás, eu não posso me prender ao passado. Eu tenho que experimentar o novo. Eu tenho que me modular, num sentido estético, externo, ao mundo que eu vivo, gente. Tem mais como eu usar o Nokiazinho lá, que tijolão, ATL, não, agora é smartphone, amado. Agora você vai ter que tirar foto do trabalho, você vai ter que mandar uma mensagem no WhatsApp, vai precisar aprender a mexer nas tecnologias modernas. Você que tem uma empresa, você vai montar o seu Instagram da empresa. Não é seu, não, que no Natal postou foto com cachorro, com tigre, com neto. Não, é o seu negócio que você está vendendo ali no seu Instagram. A gente vai precisar mexer nisso. Mas
aquilo que é interior, aquilo que vem de Deus, aquilo que enche a nossa vida, é renovado a cada dia pela presença dEle, e não muda pelo modismo do tempo, não muda por uma ideologia diferente, não muda pelo que o governo fala, não muda porque a sociedade está falando alguma coisa, porque o que permanece é a palavra de Deus. Mas no que tange ao que eu preciso fazer, eu preciso avançar. Amém? Por que eu tenho que avançar, pastor? Número 2. Porque nós seguimos uma promessa. Seguir uma promessa é um ato de fé. Os magos, lá em Mateus capítulo 2, eles seguiram uma estrela. A mulher do fluxo de sangue seguiu uma palavra e buscou o milagre. Paulo, ele seguiu uma resposta em sua jornada de transformação. Cada um deles teve que avançar na incerteza, confiando que Deus os guiaria. Olha o que diz Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos fatos que não vemos. Isso é fé. É você dar um passo mesmo na escuridão. É você continuar caminhando mesmo sem saber se vai acontecer, se vai virar, se o negócio vai dar certo. Mas você crê na palavra de Deus, crê na promessa de Jesus e você segue em frente confiando naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas a pergunta é essa: quantos estão dispostos a seguir a promessa de Deus para a sua vida? Quantos estão dispostos a seguirem em frente, a ouvirem a voz do Redentor? Quantos estão dispostos a não apenas cantar é Ele, mas de fato abrirem mão de algo na sua vida? Meu irmão, às vezes é muito difícil abrir mão de alguma coisa. É muito difícil, é muito difícil. Mas nós precisamos fazer. Eu estive na despedida, acho que Clarissa está lá fora, né? Na lanchonete. Eu estive na despedida da irmã dela. A irmã, acho que do mês, se eu não me engano. Ela está indo para o Rio de Janeiro. O marido dela é militar. Aí vai lá para o Centro de Formação de Oficiais, na Avenida Brasil. Vai passar um ano para depois ser indicado, conforme a sua pontuação lá nas provas, para qual estado ele vai. E aprove o Senhor que eu fizesse aquela oração de despedida ali. E eu orei, eu olhei para os dois, eu falei assim: há 4 anos atrás, eu fazia o caminho contrário que vocês estão fazendo. Eu reunia a minha família no almoço como esse. E a gente orava, abençoando a minha nova caminhada aqui em Natal. E hoje, estou aqui orando para vocês, abençoando a caminhada de vocês lá no Rio. Porque a vida é assim. E qual a certeza que temos? Qual a certeza que eu tinha que eu ia vir para Natal e tudo ia fluir? Somente a fé no Senhor, a confiança no Senhor. Eu não sei como será o amanhã deles, mas o que a Bíblia diz que precisamos viver apenas um dia de cada vez. Porque basta cada dia seu mal. Viva o seu dia. Faça o melhor no seu dia. Confie no Senhor. Siga a promessa do Senhor. Número 3. Eu preciso avançar. Porque nós já vimos milagres. Até aqui quantas coisas nós já vimos, irmãos. O povo de Israel que estava diante do Mar Vermelho já tinha visto a manifestação de Deus através de Moisés, através de Arão, através das pragas, através do Deus de Israel que se revelava, Yahvé naquele momento. Eles já tinham percebido a manifestação da glória de Deus naquele ambiente de opressão, de escravidão. Por isso, eles precisavam crer além daquele momento, sabedores que o Deus que eles serviam, o Deus que eles ouviam a voz, podia fazer ainda muito mais. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes somos rápidos em esquecer as bênçãos passadas. A gratidão é uma resposta consciente e deliberada
ao reconhecimento do que Deus faz e fez. Eu preciso diariamente, nós vivemos a virada do ano e é sempre legal isso, você tem um caderno para anotar, orações respondidas. O que você orou? O que você esperou em Deus? E Deus te abençoou nesse ano de 2024. Talvez você não lembre. E você está se queixando e pedindo novas coisas, mas sem agradecer pelas velhas. Deus já realizou um milagre na sua vida, operou um milagre, amém? Então seja grato e baseie a sua confiança, a sua esperança, não no quadro, não no diagnóstico, não na palavra que a pessoa vai liberar sobre a sua vida, mas tão somente naquilo que o Senhor prometeu que faria na sua história. Pequenas vitórias são combustíveis para que a gente continue acreditando nas promessas futuras. Eu me animo, eu me aqueço, sabendo que aquilo que eu já orei, que eu já recebi, as pequenas vitórias vão me catapultar para o novo nível que Deus tem preparado para a minha história. Por fim, termino dizendo, número 4, eu preciso avançar, eu preciso continuar, porque é tempo de colheita. É tempo de colheita, meu irmão. É tempo de colheita. Lá, quando o povo estava diante daquela situação, já havia uma promessa de Deus. Primeira promessa, promessa de libertação. O povo seria livre. Mas se a gente pensar no contexto nacional, lá em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, 1888, não é? Cadê a IA? Eita, mas vamos lá. Século XIX, quando foi assinada a Lei Áurea, houve libertação para os escravos, mas não houve um projeto de adaptação na sociedade. Então uma crise institucional começou aí, um problema muito grande. O povo, no primeiro estágio, ele seria liberto. Primeiro estágio, libertação. Mas no segundo estágio, ele receberia uma terra por herança. Terra prometida lá atrás aos seus antepassados. Uma Canaã, onde jorraria, leite e mel, onde as uvas seriam gigantes. Uma terra maravilhosa. Porque é tempo de colheita. As crises, as lutas, as dores, elas têm um tempo determinado na nossa vida, que são estágios para recebermos e experimentarmos o melhor de Deus nessa terra. A colheita das uvas, ela acontece após 3 anos. 3 anos. A colheita do trigo acontece após 6 meses. A colheita de uma oliveira acontece também depois de 3 anos. Cada um desses itens, cada uma dessas plantações, existe um tempo determinado para sua colheita. Certa vez, um fazendeiro, ele tinha uma grande plantação de trigo, muito grande. E naquele ano, naquela colheita, naquele período de semeadura, de crescimento, aquele período, houve muita chuva, muita chuva. O solo se encharcou. E ele chegou no nível limite, que se caísse mais uma gota, mais uma tempestade, ele perderia toda a sua plantação. Sabe o que ele fez? Ele se desesperou. Ele se deixou vencer pela ansiedade. E ele andava no meio do seu plantio, da sua fazenda, coçando as mãos, roendo as unhas, de um lado para o outro, desesperado. E a sua família, juntamente com ele, se desesperou. Porque se viesse mais uma chuva, ele perderia tudo. Sabe de uma coisa? Aquele homem entrar num estado de desespero, ter andado de um lado para o outro, ter cerrado as mãos, os dentes, ter se desesperado, não alterou em nada aquilo que aconteceria com o tempo.
Se existe um tempo de colheita, existe também um tempo onde nós não temos o domínio de todas as coisas. Como seria bom, né? Que tudo tivesse sobre o nosso controle. Saímos para evangelizar, para distribuir marmitas, para fazer uma grande ação dos CIDs, né, Osmar? Aí o carro de Osmar deu ruim. Aí ele botou a mão para fora, assim, deu tchau, eu passei direto. Eu achei que ele queria apontar o caminho, depois eu descobri que o carro estava quebrado. Eu falei, misericórdia, Deus. Podia ter quebrado outro dia, antes de sair de casa, antes de estar lá na cidade. Mas a gente não tem um controle. Porque naquilo Deus queria talvez ensinar uma lição para o pastor, quando a ovelha estivesse no desespero para parar. Uma lição para você, ou livrar vocês de alguma coisa. Não sei. Nós não temos o controle de tudo. Mas uma coisa nós temos a certeza, que aquilo que semeamos hoje, colheremos para a glória de Deus Pai. Termino dizendo uma frase de N.T. Wright. A vida cristã é um chamado à resiliência e à esperança. A vida cristã é um chamado à resiliência e à esperança.